Bom, o que nós vamos fazer aqui? Me fala. Quando eles forem fazer perguntas, aí vocês colocam. Ah, quando for fazer pergunta. Tá. Vou falar deste quarto, que o futuro se constrói no presente. Começa aí, Daniel. Então, gente, primeiro boa tarde a todos. A ideia é bater um papo com vocês. A gente decidiu fazer um painel bastante diferente aqui. Ao invés da gente sair aqui com PowerPoint, com uma apresentação que vocês estão cansados de ver, espero que vocês já tenham visto, e tem muito material nosso na mídia, a gente trouxe aqui um bate-papo. A ideia é fazer um bate-papo com vocês. Primeiro, falar um pouco sobre a construção industrializada, né? Então, a gente está vivendo agora um desafio grande. Se fosse uma aula de administração, que eu não tenho capacidade para isso, a gente vive aquela curva J, né? Então, a gente cria um novo produto, ele apanha, chega numa base, estabiliza e tem um crescimento vertiginoso. Isso tudo acontece, obviamente, por conta da escassez de mão de obra, aquela abundância de materiais e mão de obra que existia no passado que não existe mais. Isso fez com que a gente conseguisse desenvolver a nossa construção industrializada na velocidade que a gente está desenvolvendo agora. Em função disso, a gente, graças à chegada do Roberto, principalmente nesse setor, Roberto chega em meio de 22 para final de 22, início de 23. Então, com a reputação que o Roberto tem, e precisávamos na nossa área de um grande protagonista nesse setor. A construção civil sempre precisou de um protagonista que nós não tínhamos. Então, com a construção industrializada e com a presença agora do Roberto, a gente se torna, graças a essa comunicação, a essa credibilidade, um dos grandes protagonistas dessa área. Então, o grande objetivo aqui hoje com vocês é falar um pouco dos desafios dessa área, falar um pouco desse setor, o que a gente tem feito, o que a gente vem fazendo, tanto em obras que a gente já está desenvolvendo agora, no Rio Grande do Sul, data center, estádios de futebol, tem muita coisa acontecendo na construção industrializada, mas, acima de tudo, do que vem pela frente. O setor público, o setor privado, cada vez mais vem investindo em obras industrializadas. Então, quando você pega um setor público, por exemplo, como a gente acaba agora de fechar um contrato importante de PPP de escolas públicas, em setores onde, aqui no estado de São Paulo, o governo investe em entender, acima de tudo, que a construção industrializada é o único meio de atender às expectativas de qualidade, principalmente de tempo, num setor como esse. Então, o que a gente tem feito é propagar essa informação cada vez mais. Então, vocês perceberam aqui o nosso espaço totalmente diferente esse ano, não tem mockups, não tem uma casa, não tem um módulo, apesar da gente ter todos esses produtos, mas, acima de tudo, um lugar que a gente possa debater, um lugar que a gente possa dividir experiências com vocês daquilo que vem acontecendo no nosso setor. E a pergunta que sempre começa, né? E sempre que eu e o Roberto a gente está no palco fazendo alguma apresentação ou alguma palestra, é como é que começou isso tudo, né? E aí eu queria, Roberto, que de maneira rápida você pudesse dizer um pouco para as pessoas que têm curiosidade, como é que você entrou nesse mercado, o que te fez participar de um mercado como esse, tão grande como o mercado de construção, o que te chamou a atenção num segmento como esse, você com 70 anos, tão bem consolidado, 70 anos com cara de 40. Falar a idade aqui? É isso. 70 com cara de 40, né? Bom, incrível. Primeiro, é legal a gente estar numa feira como essa, onde a gente vê o avanço que esse setor está tendo, né? Então, muitas casas modulares, muitos materiais que estão se desenvolvendo atualmente, que não estavam no radar do mercado de forma contundente no passado. Eu tenho sido, talvez, um porta-voz, até por acaso, porque não foi planejado, mas eu entro em alguma coisa, eu entro para fazer acontecer, eu não entro para brincar, né? Ao contrário do que a minha carreira poderia me trazer, nessa fase onde eu já tinha que estar aproveitando, eu estou aqui na feira, minha mulher nesse momento está em Salvador numa festa de aniversário, que eu tinha que estar lá com ela. Mas para mim a realização profissional tem alguns aspectos importantíssimos. E eu descobri nesse setor, depois de ficar 40 anos na publicidade, eu investi em vários outros setores. Hoje eu estou no mercado financeiro, estou no mercado de data center, tenho vários negócios, onde eu não sou atuante. Sou membro do conselho, investidor e sócio. Aqui eu sou atuante, eu sou CEO da Steel Corp, que ao lado de uma outra grande empresa pioneira, cujo fundador está aqui. Cadê ele? Cadê o Ricardo? Só para ver se ele está por aqui. Cadê o Ricardo? Fugiu, Ricardo? Ricardo da Brasil ao Cubo, está por aí. Ricardo da Brasil ao Cubo? Enfim. Tá onde? Está lá atrás. Ele está tímido.
Olha ele lá atrás. Aquele de óculos ali, nós podemos agradecer muito a esse cara. É um cara genial, fundador de uma empresa que já fatura mais de R$500 bilhão por ano. Tem uma fábrica, fez várias obras e hoje, numa atitude muito bacana, que eu vou dividir com vocês, veio conversar com a gente, me mandou uma mensagem, quero conversar com você, está na hora de falarmos. Eu falei, mas o que esse cara quer, né? Que todo mundo acha que são concorrentes e tal. Primeiro agradeceu o que nós estamos fazendo pelo setor, dizendo que esse setor é muito grande e que tem espaço para todo mundo. Para a gente ter uma ideia, industrialização no Brasil em construção não chega a 7 ou 8% do mercado. 92% do mercado é tradicional, não é industrializado. Se a gente falar em light steel frame, que é um tipo de material, é o mais consagrado, é o mais testado, aprovado, ok. Mas tem outros tantos, e nós já estamos trabalhando em inúmeros outros materiais, mas se a gente falar só em light steel frame, estamos falando de 1% do mercado. Quer dizer, um mercado brasileiro que tem 23% do PIB na construção, estamos falando em 2,3 trilhões de reais, o PIB brasileiro é em torno de 10 trilhões, nós estamos falando de 23 bilhões de reais, 1%. Se a gente puder levar isso para 10%, o próprio Ricardo falou hoje, é um mercado de 150, 200 bi que nós podemos criar, e gerando emprego, e gerando oportunidade, trazendo modernidade, trazendo velocidade, trazendo mão de obra mais qualificada. Com esse apagão de mão de obra que tem no Brasil, hoje na construção civil, as construtoras pedindo, pelo amor de Deus, para a gente entrar nas obras e resolver uma série de problemas deles. Então, a gente olhar para tudo isso como oportunidade. Então, lá atrás, depois que eu saí da publicidade, já vai fazer quase uma década, aí as pessoas ainda me pedem conselho de marketing, eu acho que eu já nem sei mais como é que faz, mas eu já estou fora uma década. E aí esse negócio me atraiu para, na minha idade, querer estar como CEO da empresa, querer participar ativamente ao lado do meu sócio Daniel, que é o presidente executivo da empresa. Os pepinos do dia a dia ainda deixo para ele, que ele é mais jovem, bem mais jovem que eu, mas eu estou muito presente querendo fazer acontecer com uma motivação fora de série que eu vejo. E essas feiras que a gente cruza com inúmeros tipos de pessoas, interesses diferentes, mas todos focados na modernidade, na tecnologia, no avanço da construção no Brasil, né, com vários tipos de produtos e vários tipos de módulos e vários tipos, né, de desafios, a gente fica muito motivado a fazer acontecer. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, não é possível que só tem um grande player nesse mercado, que está ali atrás, e os outros são empresas menores. Tem muita gente. O light steel frame já tem no mercado há mais de 2 décadas, 20, 30 anos. Ninguém está falando que é novidade. Agora, a utilização, a forma como isso se desenvolveu, essa tecnologia. Quando nós entramos na empresa, que tem apenas 2 anos, nós usávamos 55 quilos de aço por metro quadrado. Hoje, só com a tecnologia, com o desenvolvimento tecnológico dos nossos laboratórios, das nossos profissionais, a gente usa 19, com a mesma resistência, com a mesma qualidade. Então, era um desperdício que a falta de conhecimento, muitas vezes, ou a falta de desbravar esse lado da tecnologia, né, de você estudar as melhores opções, né? Hoje mesmo, com o nosso amigo de novo, tivemos uma boa dica de alguns materiais que ele falou que tem certas patologias que a gente tem que se preocupar, enfim. A gente estuda isso o dia inteiro. Então, a nossa empresa hoje, nós temos uma fábrica nova, que vai ser a maior fábrica de casas populares e de outros produtos da América Latina, com certeza uma das maiores do mundo. Nós estamos criando 2 linhas de montagem, com um investimento grande que nós fizemos, fizemos sociedade com grupos fortes, que entraram investindo junto com a gente na empresa, e nós vamos ser capazes de produzir em 2 turnos 8.000 casas por ano. Vocês podem imaginar o que é isso? Isso é uma loucura, né? Se você fala em 8.000 casas, o que nós podemos falar de custo médio de uma casa dessas hoje? 150, 130, 150 mil reais? Isso. Nós estamos falando aí de R$1 bilhão de faturamento só em casas. Capacidade de produção, fora as outras coisas. Então, hoje nós estamos fazendo um hotel, fechamos um contrato grande de um hotel em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo data center, fazendo um monte de coisa. Porém,
o foco do nosso negócio, nós já aprendemos, tem que ser na repetição. Nós precisamos ter a indústria rodando. Então, por exemplo, a gente não quer... Uma coisa muito interessante para dividir com vocês é o seguinte: o mercado não está pronto 100% para a construção industrializada, né? O mercado ainda tem resistência. A gente vê o engenheiro da construtora tradicional inseguro, porque ele acha que ele vai perder o emprego, ele não sabe avaliar o nosso trabalho. Não, isso não funciona, não, isso é mais caro, não, isso não... Sempre tem um argumento para tentar tirar a gente do jogo. A gente já perdeu algumas oportunidades onde os donos da empresa, meus amigos, falavam, meu, leva para o meu pessoal. Leva para o pessoal, já falei, dali não sai mais. E não saiu. É impressionante que as pessoas preferem proteger os seus empregos do que investir em inovação, do que investir em abrir novos mercados, novas ideias. Tanto que nós criamos dentro do grupo a Steel Academy, porque daí nós vamos treinar mão de obra especializada, sai o pedreiro, entra o montador, né? Sai a pazinha lá do concreto, entra a parafusadeira. A nossa obra é quase que um Lego, onde você monta as coisas, você não precisa construir no local. Grande parte já vem de dentro da fábrica, que é um ambiente que a gente controla, que é um ambiente que não tem intempéries de tempo nem nada, então a nossa produtividade é muito maior. Então, assim, olhando todos esses aspectos, eu podia aqui ficar falando 1 hora do que me encantou nesse mercado, eu vejo que o futuro do negócio é absolutamente promissor. Independentemente das resistências, de ter, às vezes, tem alguns tipos de preconceito com relação a esse tipo de trabalho, mas, independentemente disso, grande parte do mercado está nos recebendo de braços abertos. Isso aí é muito bom, porque quando você tem uma empresa com credibilidade, defendendo um mercado, você abre portas para aqueles que muitas vezes têm tanta credibilidade quanto bons princípios e tanto talento quanto você, mas não tem o alto-falante que você tem. Então, nós estamos aproveitando que eu tenho essa visibilidade e a Silcorp ganhou um espaço em apenas 2 anos que muita gente levaria 1 década para conseguir. Um grande concorrente meu, que de novo eu vou citar, que eu não considero nem concorrente, parceiro, que está aí, agradecer hoje também, como outros já fizeram, essa abertura que nós estamos trazendo para o mercado, né, e trazendo a atenção do mercado para essas grandes oportunidades que tem na construção industrializada. Temos até um cliente aqui, levanta a mão lá, esse é o nosso cliente. Esse cliente tem uma construtora, a Poti Júnior, lá em Santa Catarina. Nós vamos fazer para ele, quantos prédios? 11, 12, 18, né? 11. Ah não, 18 são com os outros. 11 prédios para ele lá em Santa Catarina. Quer dizer, acreditou na coisa. E o prédio que ele vai fazer, um deles, chama W Tower, esse prédio vai ser um primeiro na América Latina 100% industrializado. Ele vai subir inteirinho, 50 andares, 49, errei. 49, 190 49 andares, 150 metros. 90, 190. Quantos? 90. 190 metros. Alguém pode derrubar esse helicóptero, por favor? 190 metros em estrutura metálica, com light steel frame em todos os fechamentos e todos os interiores. 100% industrializado. A obra que ele ia entregar em 29, vai entregar em final de 27. 2 anos antes, para o empreendedor, onde vai a tiro do empreendimento. Pagou um pouquinho mais caro, porque a estrutura metálica é um pouquinho mais cara. O light steel frame hoje está equivalente à construção de alvenaria, mas em compensação vai vender muito antes, vai trazer para o caixa o dinheiro muito antes e vai fazer um resultado financeiro muito melhor. Esse tipo de empreendedor corajoso, que acredita nisso, é o que nós precisamos para esse mercado poder desenvolver. Se você me deixar, eu vou continuar falando. Você quer interromper um pouquinho? Eu te interromper nunca, Roberto. Vai, você pode por favor. continuar, por favor. Não, o que eu queria só sugerir, se você topar, eu queria abrir para perguntas. Vamos fazer uma dinâmica aqui diferente. Eu queria que vocês perguntassem quem é do setor, quem não é ainda. A gente vai rodar o microfone aqui para vocês, mas a gente queria aproveitar esse momento. Puta chuva, hein? Não é chuva, isso é helicóptero. Não, a chuva ali, Roberto. É chuva isso? É chuva. Ah, eu achei que era helicóptero. O helicóptero passou, ficou a Não chuva. parece um barulho de helicóptero? Passou o helicóptero. Ah, passou também? Passou, Ah. passou. Eu não estou ficando tão louco assim. Não, é uma baita chuva. Então eu queria que vocês levantassem a mão aí, quem quiser perguntar. Se não quiser, se ninguém levantar a mão também, a gente acusa e aí pede para perguntar. Quem estiver olhando para frente. Eu vou colocar isso aqui. Por favor, vamos bater um papo aqui e falar um pouco sobre a construção. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Ricardo da Brasil ao Cubo aqui. Coloca uma cadeira aqui na frente.
Peça uma cadeira. Ricardo, aí, vem para cá. Pega uma cadeira pra gente, por favor. Uma salva de palmas pro Ricardo da Brasil ao Cubo. Vem cá, mestre. Agora tem as duas maiores empresas do setor juntas aqui. Senta aqui. Tem o negócio do ouvido dele? Vai pegar lá. Ô Ricardo, antes das perguntas, deixa o Ricardo, fala um pouquinho para as pessoas, você que é pioneiro nessa história da construção industrializada, daquilo que nós falamos aqui, o que você teria mais a trazer para as pessoas em relação a isso? Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite de comparecer aqui ao palco, me pegar de surpresa, porque assim, a gente enxerga tudo que a Steel Corp vem fazendo ao longo dessa trajetória, mesmo que curta, mas brilhante, ao longo desse processo de mostrar para o mercado da construção civil brasileira que de fato tem como fazer processos industrializados numa indústria que está há 100 anos praticamente sem estar com esse desenvolvimento, então muito importante. Obrigado mais uma vez aí, e eu agradeço muito, eu estava falando para vocês antes, que vocês deram este holofote para aquilo que a gente vinha fazendo lá atrás, né? A Brasil ao Cubo é uma empresa que está empreendendo há quase 15 anos aí, a empresa tem uma década, mas esse holofote a gente nunca tinha de fato colocado. E vocês com essa expertise trouxeram isso, foi muito importante para todo o desenvolvimento. A gente vê uma feira dessa aqui, várias players tentando se desenvolver, buscando realmente a inovação, trazendo de fato aquilo que enxerga com uma maior produtividade da construção civil. Então está sendo muito importante movimentos como esse e isso que a Steel Corp está fazendo. O pessoal está de parabéns, então muito obrigado por tudo aí. Boa, obrigado. Bom, você quer abrir para perguntas? Então vamos. Vamos lá, vocês que estão com fone aí, porque quem não está com fone não está nem me ouvindo, né, pelo jeito. Não, tá Mas ouvindo, vocês estão né? com fone, Tá estão todo sem mundo fone, não aí? dá para ouvir, né? É, uma Vocês pena. conseguem ouvir a Ô, gente Dudu, aí não dá sem para aumentar fone? a caixa de som, Mais não, ou né? menos. Tá chuva danada aí. Ô, Aline. Aline. Tenta aumentar o som da caixa. Dá o quê? Tá dando microfone. Microfonia. Aí é ruim. Mas vamos lá, vamos começar. Gente, se não cair esse troço, já estou feliz. Viu? Olha isso. Pessoal, perguntas, por favor. Aqui na frente, ó, tem duas pessoas. Não, vocês traduzem para mim que eu tô sem o fone, eu não vou ouvir. Não, o microfone dele não está funcionando. Eu não estou ouvindo nada. Vai agora, tenta agora. Não. Esse microfone não funciona. Boa tarde, meu nome é Douglas, sou de Itajaí, Santa Catarina, conterrâneo do Ricardo lá aqui. Alô? Eu queria saber como um pequeno construtor, um empreendedor, ele pode agregar e enxergar a Steel Corp e tudo que vocês estão fazendo para o futuro. Como é que eu posso começar a pensar para entrar nesse ecossistema e trabalhar junto, não contra, porque não tem como, né? Mas junto com todo esse sistema. Eu ouvi o começo não. Responde aí que eu não ouvi tudo não. Você é construtor? Não, eu tenho um pequeno empreendimento em Santa Catarina, eu tenho algumas unidades de locação e eu quero ampliar isso. Esse ano mais 20 unidades, para o ano que vem mais 80. Só que a gente está começando e eu estou vendo tudo isso aqui, estou ficando quase doido. Eu quero saber como um pequeno consultor, como alguém que está começando, pode entrar nisso e trabalhar junto com vocês. Olha, o pequeno construtor pode... Tem algumas construtoras pequenas fazendo casas populares, etc., que a gente atende. Assim, para você entrar no mercado, para fazer construção industrializada, aí o investimento é muito grande, tem que ter fábrica, etc. Mas trabalhar com uma empresa como a nossa, em certos casos a gente faz, em certos casos a gente não tem interesse, dependendo dos volumes, né? Mas a gente atende o mercado. Como atendemos nossos clientes de Santa Catarina para fazer prédio, a gente pode atender. Hoje falamos com um cliente do interior de São Paulo que quer fazer um empreendimento com acho que 60 ou 70 casas, não sei quantas. A gente atende, entendeu? Então tem caso a caso. A gente entra como fornecedor para o empreendedor. E em muitos casos a gente também quer empreender no sentido de fazer os empreendimentos imobiliários, às vezes até em parceria, com o terrenista, com o loteador,
a gente faz. Até isso a gente está pensando em fazer agora. E tem um passo a passo, talvez, aqui, que eu acho que vai muito no sentido do que você está dizendo, que é o seguinte. Eu acho que o primeiro passo é você investir em conhecimento. Porque a única forma, por isso que você está aqui, a única forma de você contra-atacar de maneira positiva o setor tradicional é você sabendo como transitar do tradicional para a construção industrializada. Então, isso é conhecimento. Então, se você não sabe que o nosso sistema é 6 vezes mais leve do que um sistema tradicional, se você não sabe que o nosso sistema tem menos patologia por uma série de conceitos técnicos e tecnológicos que envolve a nossa montagem, se você não sabe que que a gente tem mais proteção contra fogo do que o sistema tradicional, e eu citei só alguns. Vantagem acústica, vantagem térmica, uma série de coisas. Você não vai conseguir convencer aquele cliente, seja uma consultora que você trabalha, seja um cliente final, a desenvolver a construção industrializada, que é o que a gente faz o dia inteiro, né, Ricardo? A gente está o dia inteiro tentando catequizar o mercado. Obviamente a gente trabalha numa escala maior, o que você faria numa escala menor a gente fala para grandes incorporadores, para grandes consultoras, mas no fim do dia passa pelo aprendizado. Você ter o conhecimento e domínio daquilo que você está vendendo vai te dar uma condição de você entrar e penetrar o mercado muito mais rápido, convencer o seu cliente muito mais rápido. E o que a gente percebe é que as pessoas tentam entrar no nosso segmento muitas vezes sem se predispor a entender, a estudar o mercado. Então falta argumento. E onde falta argumento vai prevalecer aquilo que é o tradicional. E aí você não tem ferramenta o suficiente para isso. Então te aconselharia desde já fazer como você está fazendo, investindo em conhecimento, participando de feiras, de congressos. 10 anos já conheço. Fala no microfone. Já conheço o Steel há mais de 10 anos. A mesma dor minha, a maioria aqui já teve, que é lidar com pedreiro. É isso. Estou na minha 19ª obra, já quase infartei por causa de pedreiro, então não quero mais nada que seja relacionado à construção convencional. Então por isso que a gente já está acompanhando esse processo. Muito bom, parabéns. Você levantou a mão também, eu acho, né? Ali também. Boa tarde, Depois meu nome é Walter Fernandes, eu sou da Gaut Incorporadora, uma incorporadora baiana focada exclusivamente no mercado turístico e imobiliário, né? Áreas de lazer, de praia, litoral norte baiano, a área ali da Baía de Camamu. Lugar feio. E a nossa estratégia ela passa exclusivamente pela construção, né, off-site, modular, steel frame. Troquei algumas experiências aqui mais cedo com o Alexandre lá da BINC. Então eu queria entender do ponto de vista de vocês, Daniel e Justus, como que vocês veem esse mercado para incorporação, né? Justus já falou um pouquinho ali da estratégia de vocês de começarem a entrar também nesse mercado, até mesmo porque às vezes não basta falar que é bom, você precisa mostrar, participar para poder provar efetivamente essas vantagens, né? Então, queria entender um pouco a visão de vocês realmente do ponto de vista do incorporador e como que vocês pretendem entrar e estar mais próximo desse mercado, participando, como o Justo falou, né? Na permuta, na incorporação, na parceria, na sociedade, esse ponto de vista de vocês. Obrigado. Não, a gente chegou à conclusão, e hoje a gente está conversando até com o Ricardo aqui, de que nós não podemos depender da demanda só do mercado, né? Nós temos que criar a nossa própria demanda. A gente tem uma fábrica, um investimento grande, uma linha de produção capaz de entregar bastante coisa. A gente não pode ficar... E temos custos altos, custos indiretos, uma série de coisas. Então a gente tem que criar essa demanda. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que você pode olhar. Quem está no mercado de incorporação fica gigante. As construtoras do Minha Casa Minha Vida, que estão no mercado de incorporação. Construir para terceiros é muito, muito pior, né? Apesar de que a gente vai fazer isso, nós vamos deixar um percentual da nossa empresa fazendo isso, mas a gente vai abrir um caminho para a incorporação onde as margens são maiores. Então a gente consegue ter dois fluxos interessantes para nós. Nós vamos ganhar na produção e nós vamos ganhar na venda, coisa que hoje a gente não estava fazendo. Então a gente está esperando. Também uma maturação inicial foi de botar de pé a fábrica, botar de pé a empresa, apresentar-se para o mercado, pegar as obras, pagar a conta, que faz parte. Isso tem toda uma curva de adoção, de tempo certo para acontecer. Estamos maduros hoje suficientes para saber que temos o controle da produção agora, com a fábrica nova, e temos condição de fazer frente a poder incorporar e criar essa demanda para nós mesmos, com parceiros pelo Brasil todo. A gente não quer fazer isso sozinho.
Ricardo? Tá desligado aqui o dele. Tá, deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que o Justo foi cirúrgico, porque a partir do momento que a gente olha para uma indústria, e aí a gente está falando que todas as indústrias ao longo da nossa história, a gente está falando de manufatura. Essa transformação de uma manufatura e transformar numa obra é uma ciência gigantesca. E quando tu tens isso dentro de uma fábrica e tu não tens a equalização, onde tu consegue verticalizar o processo sendo incorporadora e parte dessa fábrica entregando obras para outras incorporadoras, se não conseguir equalizar isso, é muito difícil de tu manter uma repetição que a indústria necessita. Então é importantíssimo não somente ter uma indústria, por exemplo, de construção industrializada, steel frame, que a Steel Corp tem, de produzir obras personalizadas, por exemplo, para clientes que podem comprar, e aí a gente está falando de N tipos de obras que são comercializadas, mas é importantíssimo também olhar para a incorporação, onde a demanda é criada para sustentar toda a produtividade de uma fábrica. Então é isso que eu enxergo. É isso. E aí, falar um pouco para incorporador. O que a gente percebeu ao longo do nosso desafio de atender clientes? Primeiro, que a gente tem uma construção muito mais leve. Então, a característica construtiva, quando você tem um plano de carga 6 vezes menor, 5 vezes menor, dependendo da casa, dependendo do condomínio, que você alivia a infraestrutura, você tem uma condição de você proteger mais o capital investido, dando maior retorno no tempo. Existem alguns desafios na área de incorporação, como, por exemplo, a velocidade da construção. O que a gente se depara hoje em dia é que o incorporador chega para a gente orça, a gente está preparado para fazer um condomínio em 10 meses, com 100 casas, 200 casas, e esse incorporador fala, puta, eu não posso construir porque não cabe no meu bolso, eu não tenho o capital ainda, porque eu dependo do pagamento daqueles que ali estão fazendo, até 25% até a entrega da chave, e se eu apertar um pouco mais o prazo, o meu cliente não tem esse dinheiro. Para isso, a gente desenvolveu uma plataforma financeira, como se fosse uma fintech. Ela começou com uma securitizadora, hoje é um FDIC. Nosso presidente está ali, ó, está com cara de banqueiro, aquele que tem o cavanhaque, a barba bonita ali, ó. Ele é o responsável pela nossa operação. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, do nosso lado, a gente criou um braço financeiro para poder fomentar esse tipo de situação. Do seu lado, você vai ter que buscar algum apoio, algum ente financeiro, que na hora que você colocar o TCO, que é o total de custo envolvido na operação, inclusive com o custo financeiro, você pode antecipar a obra, porque quando você antecipa a obra, você também antecipa a sua receita do pós-chaves, ou antecipa os financiamentos quando do imóvel financiado. E esses são todos os desafios. Puta, justo em cima de quem que foi chover? Tem certeza? Não fizeram com o Light Steel Frame? Então, mas para você não ficar sozinho aí na frente, a gente ficar no fundão, a gente vai para frente também. Pronto. Fica mais bonito aqui. É isso. Eu acho também, Daniel, que tem uma outra contribuição grande aí no processo, que é a questão do menor impacto ambiental e social que você tem ao longo desse processo, né? Eu acho que isso é algo que deve ser muito bem explorado, principalmente no nosso caso, que eu estou falando de fazer empreendimentos em obras em pequenas comunidades litorâneas. Você chegar ali com um grande empreendimento, com 100, 150 unidades, você acaba criando um impacto social e ambiental ali que gigantesco. É brutal. Você tem menos transporte de materiais, você tem o ESG colocado à prova. E tem uma coisa interessante, tá? Que a gente começou a ouvir de pouco tempo para cá, não sei se isso já vem de mais tempo, mas os entes financeiros, em sua maioria, buscam financiamento que tenha um cunho social, cunho ESG. Então, hoje a gente fala com os bancos, eles estão loucos para financiar aquele tipo de obra que respeita o meio ambiente, que tem o ESG na veia. E a construção tradicional, ela tem dificuldade para atender todos esses parâmetros. E a gente sobra em relação a todos os parâmetros. Então esse é um ponto importante também, muito bem colocado. Agora, só para complementar um pouco desta visão do mundo da industrialização da construção civil, acho que é importantíssimo a gente destacar a sustentabilidade que está por trás, né? A gente tem obras aí realmente que olha para um ESG muito evoluído. Entretanto, nada disso vai se sustentar se a gente não tiver uma estrutura de custos muito bem equalizada, porque o mercado já precificou os valores das obras. E aí o modelo convencional dita. Então, se não tiver ali uma estrutura de custos adequada para que a gente possa estar estabelecendo, pelo menos no mesmo patamar, embora seja 4 vezes mais rápido que o modelo convencional, mas que ele fique próximo, é difícil no final do dia a gente ter uma grande escalada. A gente vai vender obras aqui esporádicas, aqui, hospitais, como a Brasil Como fez, grandes obras de indústrias, mas se a gente não fizer o dever de casa, de redução de custos
para que a gente possa estar competitivo, é muito difícil a gente ter uma grande escala. E graças a Deus, aí depois desse movimento que a gente vem fazendo, a Brasil Cuba implantando agora o Lean Manufacturing dentro da nossa fábrica, a gente derruba os custos e a gente está falando de 3 vezes mais barato do que a gente produzia há 5 anos. E aí agora sim a gente começa de fato a olhar para o mercado imobiliário, que é o maior deles, e aí a gente consegue, provavelmente a gente vai ter uma escalada muito maior. Boa. Perguntas? Ali, ó. Microfone aqui. Leva ali para mim, Mari, por favor. Boa tarde, gente, beleza? Sou da Bahia, Vitória da Conquista. Eu queria uma pergunta e também um depoimento. De 2022 a 2023 eu fiz um hospital de 6 lajes, mais de 4.000 metros quadrados em 150 dias. Uma das estratégias foi usar o fechamento, a vedação com steel, tá? Então, foi bem bacana. Quando vocês falam de tempo de obra, esses 150 dias evitou que a Unimed na região tivesse problemas financeiros, porque ele precisava do hospital muito rápido. A sobrecarga na estrutura foi outra coisa bem positiva, né? E a velocidade. Então, a gente pôde organizar as alvenarias para que eu pudesse, ao mesmo tempo, vedação, instalações. Em 60 dias eu já tinha quase tudo pronto. E o resto foram detalhes, porque a obra hospitalar a gente sabe que é complexa, com instalações especiais. Mas no período foi difícil a conseguir prestadores de serviços, né? Salvador tinha um, Vitória da Conquista a gente conseguiu um. E por conta dessa pouca demanda de prestadores também foi mais pesado, né? A oferta, a mão de obra mais cara. Sim, oferta, demanda. E a gente vive uma construção civil ainda da época das cavernas, quase, né? Isso é terrível para a engenharia. Existe algum pensamento de vocês em divulgar algum programa para poder fazer com que isso cresça? Porque para nós foi muito vantajoso, a gente salvou o hospital, a obra é mais leve, mais rápida, fenomenal, a cidade parou para ver essa obra acontecer. E vantajoso também, mesmo sendo mais caro, entre aspas, mais caro, mas tempo é dinheiro, né? Você tem empresa? Tem uma construtora? Isso, uma construtora, isso. E construiu com lá steel frame? Estrutura, a gente teve que misturar, né? Não tinha gente para poder ajudar na gente na época. A estrutura também, steel, por mais que sejam 6 andares, a gente sabe que dava para fazer. Então, como toda a mão de obra da região era acostumada com corte, dobra de aço e forma, toda semana eu bati uma laje, né? Então, eu consegui ser muito rápido com concreto armado. Enquanto eu estava fazendo laje de concreto armado, eu estava fazendo steel embaixo. Eu estava fazendo os painéis de gesso acartonado embaixo. Ao mesmo tempo, a elétrica. E loucura, cheguei a ter 200 pessoas na obra. Mas com uma dificuldade muito grande de consolidar a mão de obra, que é o que você está dizendo. Sim, a equipe, e eu peguei uma equipe, a gente estava trabalhando de domingo a domingo, tive assim, a galera era adventista, então parava no sábado, só voltava. Na igreja. Tem mais essa ainda. Teve, aí eu tinha que arrumar, eram 2 equipes, uma protestante até adventista, mas funcionava tudo. Mas não consegui. Boa. E os caras, bom, hein? Tem que trazer ele para Steel Corp. Isso é ótimo. Cara, os caras escolhiam lanche, era pizza ou hambúrguer da marca que queria. E foi um evento a obra. Como é que você chama? Yuri. Yuri, a mão de obra civil, a mão de obra no Brasil inteiro tem a sua complexidade. A mão de obra da construção civil, ela tem um incremento ainda maior, porque a nossa mão de obra envelheceu, as pessoas não querem mais trabalhar no setor, a gente fala isso constantemente, e esse é um dos grandes desafios que nós temos. E aí, Yuri, o que a gente fez? Primeiro, do nosso lado aqui, nós criamos a Steel Academy, que é uma academia de formação, que inclusive nesse exato momento a gente finca, né, uma parceria com o Grupo Cogna, que é um grupo de mais de 3.500 escolas. O maior do mundo. O maior do mundo aqui no Brasil, porque a gente não estava conseguindo disseminar o conceito de educação, da atração. O processo educacional, o processo de aprendizado, ele é um processo educacional, né? Quando você ensina, você tem o cunho da educação. E todo o processo educacional, ele é lento. É natural que exista um tempo maior. Não adianta imaginar que daqui a 6 meses a gente vai ter uma mão de obra pronta, e não vai ter. Então nós queremos a Steel Academy. Esse é o primeiro ponto, que é criar escolas de formação. Mas não adianta a gente fazer isso sozinho. Nós temos que fazer isso, o Brasil Cuba tem que fazer isso, o mercado tem que fazer isso. Falei com o Quitier aqui hoje, com o Gilberto, e a gente bateu um papo bom sobre como a gente pode alastrar ainda mais isso no setor de construção industrializada. Esse é um ponto. O segundo ponto, que a gente também tem uma grande vantagem no nosso setor, é que enquanto uma obra tradicional é feita 100% no canteiro, a nossa obra é feita debaixo de uma fábrica
com uma mão de obra qualificada, preparada, onde a gente monta painéis, né, de vedação, como no caso que você comentou, e que ele sai pronto da fábrica. Então nós temos um ambiente controlado, sem exposição a intempéries, uma montagem muito mais rápida, você usa menos mão de obra para montar mais metro quadrado, porque a produtividade dentro de uma fábrica ela é maior. E isso tudo são alguns incrementos que a gente desenvolve. Se você for ver o nosso desenvolvimento enquanto país, a gente tem uma consolidação aqui no Sudeste, porque somos de São Paulo, com uma operação já consolidada no Sul, no Rio Grande do Sul, por conta das casas e desses grandes projetos, como o hotel que o Roberto comentou, e agora a gente começando a nossa consolidação no Centro-Oeste. Mas se você for pegar todo o Norte e Nordeste do nosso país, ainda a gente não chegou lá. E não é porque a gente não chegou com o mão de obra, é porque é uma região que está mais afastada do conhecimento, do ponto de vista de construção industrializada. É mais difícil, você vê menos obras. Com exceção a ele, né? Com a sua exceção. Mas você vê como você sofreu, né? Você tem que bater laje, você usa sistemas mistos, não consegue sedimentar uma mão de obra. Na sua próxima obra vai ser uma briga. Então, a gente espera que grandes desenvolvedores como você e outros dessa região, estamos falando aqui com o seu amigo aqui também, lá da Bahia, que consiga desenvolver isso nesses grandes estados, porque o Brasil é muito grande territorialmente. Eu acho que cada vez mais a construção industrializada está chegando mais rápido. Mas você vê agora o COP30 lá no Pará, a quantidade de obra industrializada que tem naquele local. Inclusive, eu vendo os entes públicos falando que, olha, depois do COP30, essa obra vai ser reutilizada como uma moradia para a população. Então, a gente percebe que começa a crescer muito rápido. Não tenho dúvida que daqui a pouco essa mão de obra está mais bem consolidada ali. Mas, sem dúvida, vai precisar investir em educação. Vai ter que ter mais entes ali naquela região desenvolvendo isso, certo, Ricardo? É que no final do dia, toda empresa é uma empresa de educação. Ela sempre está educando, seja seus colaboradores ou seja o mercado em si. E um dos compromissos que todo empresário tem que ter é dividir um pouco desse conhecimento, esse know-how. Porque a Steel Corp vem fazendo com a Steel Academy é fundamental, porque tecnicamente evolui, as pessoas se qualificam para estar apta, portanto, para executar aquele trabalho. Então, eu acho que isso vem acontecendo muito pela iniciativa privada também, está conectada com o ecossistema das academias, né? Porque a gente tem que entender que a universidade ela precisa ser o laboratório das indústrias. Então, essa sinergia entre a iniciativa privada e as universidades vai ser fundamental para que lá na frente a gente possa ter um país mais industrializado, um país onde a gente tem uma mão de obra mais técnica e mais evoluída para isso. É muito interessante que a Steel Academy ela desenvolveu cursos para engenheiros e arquitetos, não só para a mão de obra, né, vamos dizer, do montador, etc., mas também no nível um pouco mais para cima. Por quê? Porque nós precisamos que os arquitetos já projetem os projetos deles no nosso sistema. Isso é uma mão de obra. 90% das nossas obras, tirando as casas populares, que essa gente mesmo projeta, a gente tem que refazer o projeto dos clientes para adaptar para o sistema. Perde um tempo danado, tem uma equipe de projetistas e de arquitetos só para fazer isso. Porque os arquitetos tradicionais sempre mandam em alvenaria, etc. Tal. Então isso é uma coisa que o curso vai dando, a gente vai fazendo isso para treinar esses caras, para os engenheiros também poderem acompanhar as obras, porque é o jeito que a gente faz de as pessoas adotarem o sistema, entrarem no sistema. A Steel Academy tem um papel importantíssimo aí. O pessoal fala em resistência, né? Pô, é leve. Às vezes as pessoas acham que não pode ser resistente porque é leve. Mas aí eu pergunto, você nunca assistiu aqueles combates de pontes de palito de picolé que a gente fazia na engenharia? Você viu? 1 quilo de palito de picolé rompia o vão de 1 metro com mais de 100 quilos. Essa semana eu falei com uma pessoa, eu falei, imagina uma estrutura de aço galvanizado, né? Não, mas na nossa parede você não derruba com machado, e a alvenaria você derruba. Não, com certeza. A pergunta clássica, a gente está fazendo muita obra em praia, né? Porra, mas é aço, né? Você não vai enferrujar? Aí eu aprendi com um amigo meu o seguinte, navio é feito do quê? E é verdade, né? Você vai ver toda a indústria naval do mundo inteiro, ela é um aço perfeito, né? Então, óbvio, né? A gente tem proteções no aço galvanizado, que são exigências da norma, próximo de praia, até 2 km de praia, além de 2 km. Então, tem muita coisa bacana. Muito bem, gente. Próximo, pergunta? Não, tá aqui, ó. Não, ela pegou o microfone. Você quer perguntar, moça? Eu queria, mas eu posso esperar. Não, pergunta, já está com o microfone. Vai você mesmo. Coragem. Vai. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Evelyn, sou arquiteta. Prazer, né? Hoje eu já indico o Steel para obras mistas.
Então, eu vejo que, se tratando de peso e justamente em balanço, que você teria que usar qualquer concreto armado, que é muito mais pesado e muito mais custoso, eu acabo indicando para os meus clientes. Porém, eu também trabalho com projeto de interiores. E eu estive em Curitiba numa palestra e eles falavam que havia que ter reforços nas paredes quando você teria que projetar uma marcenaria ou a fixação de um espelho, algo assim. Com o material de vocês, é preciso fazer um projeto de interiores antecessor à obra, ou eu tenho liberdade para quando eu chegar, por exemplo, num prédio já construído de um cliente, eu ter a liberdade de projetar sem precisar fazer esses reforços? Não, a pergunta é excelente. Então vamos lá. Você não tem a necessidade de ter um projeto de interior 100% definido. É óbvio que quanto mais definido o projeto, menor são as surpresas, né? A gente tem clientes nossos que muitas vezes, inclusive lá no passado, perguntavam se dava para pendurar o carro que ele comprou de Fórmula 1 na parede. É óbvio que a gente tem que descobrir que ele quer pendurar um carro na parede antes, durante a etapa do projeto, porque sim, a gente faria todos os reforços necessários. Então, distribuindo um pouco a informação. Primeiro que a gente trabalha no nosso berço, eu vou te dar o exemplo do Light to Frame, eu poderia te dar o exemplo do CIP, que é o Structural Insulation Panel, ou de qualquer outro. Quando a gente fala do steel, a gente tem um steel de carga perimetral, então a gente usa toda o nosso perímetro para distribuir essa carga. Estou falando de uma casa padrão, onde a gente tem alguns pontos de ancoragem interna. Quando você fala das divisões internas, a gente tem várias formas de fazer divisão interna. Então, você tem drywall específico para a área úmida, você sabe disso, que a gente pode colocar ou não OSB. Então, quando a gente lança um projeto, normalmente em áreas que você vai ter a fixação de armários e gabinetes e bancadas e tal, é natural que o nosso projeto já nasça com reforço de estrutura. E esse reforço está baseado, por exemplo, num plywood, que tem duas funções, tanto a função de fixação como a função estrutural, porque ele também funciona como um travamento, o que ajuda no dimensionamento da carga do aço. Então, a gente usa menos aço por metro quadrado à medida que a gente usa o plywood. Então, tem um trigger, tem uma conta que é feita entre usar um e não usar o outro. Via de regra, quando você fala de um projeto convencional residencial, o que você faz de uma forma geral? Pendura gabinetes e armários e pendura quadros, prateleiras, porta... como você chega em casa, pendura roupa na porta, lá esqueci o nome daquilo. Isso tudo, a gente tem hoje elementos como o ultrawall, que você tem uma carga pontual de esforço chegando até a 70 quilos. Óbvio, a gente entrega o manual para o cliente porque as fixações são diferentes. Antigamente está acostumado com o preguinho, hoje tem que usar uma bucha especial para um determinado tipo de elemento. Mas não necessariamente, dando a resposta que você perguntou, você precisa ter um projeto 100% definido de interiores. No caso da Brasil ao Cubo, a gente tem um processo que a gente padronizou a fabricação das nossas paredes, então sempre antes do gesso acartonado que faz o acabamento final, a gente utiliza o MDF Ultra da Duratex, que é uma das nossas sócias, da Dexco, e esse MDF Ultra faz com que antes eu precisaria botar, por exemplo, uma bucha de gesso especial. Hoje qualquer fixação com um parafuso de Suburban, aquele que é auto-atarrachante, ele parafusa na madeira que está atrás, que seria o MDF. E aí, então, tu consegue colocar ali 70 quilos por parafuso em qualquer lugar da ambientação da tua parede. Então, isso, 100% das paredes na Brasil ao Cubo, elas nascem com o MDF Ultra por trás antes do gesso. Então, essa questão de fixar móveis é muito mais fácil, inclusive, do que numa alvenaria. Respondido? Obrigado. Próximo. Aqui, ó, do lado esquerdo. Peraí. Eu vou aí. Não, tá aqui. Pode deixar, que eu vou lá. Boa tarde, eu me chamo Fernandes, tem alguns companheiros aqui que são do Nordeste, mas eu sou mais do Nordeste ainda, né? Então eu fico ali no eixo Teresina, São Luís, Fortaleza, porque o Nordeste não é só a Bahia, né? E a pergunta aqui para vocês, especialmente para o Justus, que é o CEO da Sticorp, não me demita aqui no começo, te admiro aí desde do aprendiz. Como o CEO, né, da Sticorp, eu sou um pequeno construtor, mas eu estou a 3.000 quilômetros daqui. Eu estou a 3.000. Aqui o sul é a parte do país mais populosa. Então, é um sucesso vocês construírem
mais uma fábrica e outra fábrica para dar conta da grande demanda que tem aqui. Só que, como já foi falado, o Brasil é um grande continente. Então eu estou a 3.000 quilômetros. Vocês têm um projeto, talvez de longo prazo, em montar uma fábrica lá para cima? Porque senão eu tenho assim um carisma desde ontem que eu estou aqui ouvindo as palestras, estou encantado e quero ser um grande parceiro da Steel Corp, mas essa distância de 3.000 quilômetros, ela vai me quebrar o meio e eu vou ser demitido. Ó, duas coisas importantes para te colocar. Em primeiro lugar, toda vez que você tem uma empreitada de negócios, você tem que ter um plano de negócios que faça um certo sentido, né? E o plano de negócios, ele vislumbra as oportunidades, ele explora os mercados, ele vê onde está a demanda e o que fazer. O Brasil é um país absolutamente continental, quer dizer, o tamanho do Brasil, para ter uma ideia. A Europa inteira, tirando a União Soviética, a Rússia, não é a União Soviética, não existe mais, tirando a Rússia, cabe dentro do Brasil. Então, a Europa, todos os países da Europa juntos é o tamanho do Brasil. Então você imagina o tamanho do nosso país, o tamanho da potencialidade. Porém, existe uma coisa que é importante. Você não pode querer abraçar o mundo no primeiro momento. Então, não vou citar aqui, mas um grande construtor, e aí vai um pouco contra vocês todos aí do Nordeste, chegou para mim um dia e falou: Roberto, eu não vou nem invitar o sotaque, senão vou descobrir quem é. Fui para o Nordeste, foi o único lugar que a minha construtora perdeu dinheiro. Lá o negócio é diferente. Então, aí eu já fiquei com isso na cabeça. Se eu fizer negócio no Nordeste, eu vou pegar algum cara bom de lá para ser meu sócio. É a mesma coisa quando os gringos vêm para o Brasil. Se você coloca um presidente americano numa multinacional brasileira, é fadado ao insucesso. O Brasil é um animal diferente. O Brasil tem que ser tocado por empresário brasileiro, a empresa, por mais que ela seja multinacional. Então, a mesma coisa eu falo, regiões têm culturas diferentes, tem estilos diferentes, tem velocidade de mão de obra diferente, tem muitos aspectos que a gente acha que sabe muita coisa, chega lá, apanha do pequeno construtora que vai fazer a obra muito mais rápido e melhor do que a gente. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou para algum lugar, eu procuro um sócio local que seja confiável, talentoso e para quem eu possa depositar, trazer toda a nossa expertise, somar a expertise do local e fazer. Num primeiro momento, a gente está com escritório e fábrica em São Paulo. Nós estamos com uma representação comercial no sul do Brasil, que é a Steel Corp Sul, porque temos muitas obras lá. A ideia no sul é o seguinte, por exemplo, esse grande hotel que nós vamos fazer é um projeto de 400 milhões de reais, é uma coisa grande. A gente pretende fazer uma mini fábrica, não sei se isso a Brasil Cuba alguma vez fez, mas assim, pelo menos perfiladeira, para cortar, etc., a gente quer ter no canteiro de obras, porque muitas vezes não vale a pena, pela distância, você ficar usando frete que pode tomar boa parte da tua margem se você não tomar cuidado. Então, dependendo do volume da obra, justifica mandar a máquina para lá e fazer parte, pelo menos, do trabalho no próprio canteiro de obra. Isso pode acontecer no Nordeste, etc. Tal. Nós já tivemos aí orçamento, até chamaram a gente para alguma coisa, para orçar alguma coisa, até em Fernando de Noronha, que é mais longe ainda do que você está. Então, a resposta é essa. Tudo tem seu tempo. Nós pensamos em abrir uma fábrica em Goiás, da onde a gente podia alimentar, inclusive, boa parte do Nordeste brasileiro, que já fica bem no meio do caminho. Então, nós temos lá oportunidade de obras. Aliás, o nosso sócio de Goiás, o nosso representante, Alexandre, levanta a mão aí, ele está aí. Ele sabe, nós chegamos a procurar a fábrica, mas daí nós recuamos um pouco, porque eu sou muito agressivo como empresário, mas não sou irresponsável. Enquanto não tenho, assim, os americanos falam em inglês, business first, staff later, significa primeiro negócio, depois equipe. Primeiro negócio, depois o investimento. Se você não vislumbra o negócio, você não pode ficar investindo no local. Agora eu vou ver onde está a minha obra, eu vou ver o que eu faço. E aí eu monto uma fábrica, contrato pessoas, crio uma despesa e não tenho a contrapartida. Eu não posso, seria irresponsável fazer um negócio desse. Então Goiás ficou um pouco na geladeira e vamos atender o mercado por enquanto com a fábrica de São Paulo. Inclusive a linha de montagem que nós tínhamos comprado para a fábrica de Goiás vai estar na fábrica de São Paulo. Vamos ter 2 linhas aqui, porque fez mais sentido em todos os planejamentos que a gente fez, da viabilidade do nosso negócio, enfrentar o frete por enquanto, que são 1.300, 1.200 quilômetros. Quanto que é para lá? Quanto? 1.100. 1.100 quilômetros. Então,
não é um absurdo. Né? Lá com você já é um pouco pior. Então, a gente vai crescer para o Brasil, mas tudo no seu tempo e dependendo das oportunidades. Temos uma oportunidade grande agora no Espírito Santo, fomos contactados por um grupo para fazer todo um projeto gigantesco no Espírito Santo, né? Que é um complexo hospitalar, de residencial. Com senior living. É uma loucura o que os caras vão fazer lá, investimento de quase 2 bilhões de reais. A gente está lá orçando uma parte disso, nem quero me aventurar com tudo. Talvez eu chamo lá o Ricardo para fazer uma joint venture comigo para a gente atender um negócio desse. Mas a verdade é isso. Então tem oportunidade, a gente como empresário a gente gosta de ver, mas sempre com o pé no chão, com muita responsabilidade para não dar um passo maior do que a perna. E a gente torcendo, né, Roberto? E talvez, estou falando aqui pela Brasil ao Cubo, também torcendo para que apareça algum empreendedor local, porque quando você analisa o desenvolvimento das empresas, a área automobilística e tantas outras áreas, é natural que as empresas cresçam de acordo com seus epicentros, né? O nosso epicentro é São Paulo. Então a gente cresce até 1 hora e meia de voo do que está aqui perto da gente, porque a gente tem que ter plano de gestão. A empresa é uma startup. A gente parece grande, mas nós começamos ontem. E somos grandes. Então, isso tudo é meio confuso. A gente espera que lá no norte e nordeste do país, alguma dessas grandes empresas, tem a Moura do B, tem tanta empresa lá para cima, que consiga desenvolver esse plano tecnológico. E esse desenvolvimento vai potencializar e nos ajudar aqui também na região sudeste. Desculpa, Daniel, mas do ponto de vista da Brasil ao Cubo, né, e aí olhando para uma fábrica que está ainda iniciando a parte de processos, melhor layout, entendendo as melhores maquinários para trazer um certo exponencial para a construção, nós ainda não enxergamos ainda essa replicabilidade muito facilitada, assim. Ainda tem um aculturamento a ser feito. Digamos que numa escala aí de 0 a 10 a gente esteja no 8 para entender lá na nossa excelência, empacotar isso e aí replicar. Talvez o time para nós ainda faltam uns 2 anos ainda para entender um pouco mais de tudo que a gente está fazendo. Porque assim, as mangas, enquanto maduras, você não precisa subir no pé para ir lá buscar. Elas caem sozinhas no chão. E a partir do momento que a gente enxerga que não precisa... A gente sempre tem que pensar em fazer o menor esforço e focar num resultado maior. Se a gente, às vezes, se esforçar demais para ir lá buscar a manga, é melhor pegar e recolher essas que estão no chão. Então, crescer em espiral vai ser fundamental para que a gente cresça sustentável isso. E, do ponto de vista da Brasil ao Cubo, ainda não estamos prontos. Faltam uns 2 anos ainda de processos bem estabelecidos para daí depois replicar em vários lugares do país. Muito bem. Respondido? Maravilha. Pergunta? Aqui. Olá, prazer. Jéssica Dantas, da Cirela. Queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? A gente conversou no painel anterior, com o Alexandre, Savassi. Contei um pouco do que a gente tem feito na Cirela, as iniciativas de industrialização, mas por ser uma empresa de 60 anos de mercado, a gente tem muito tradicionalismo e muita coisa que ainda são barreiras, mas a gente tem conseguido avançar muito. E aí, aproveitando a oportunidade de estar aqui na mesa com os 3, essa oportunidade única, né, reunida, eu queria perguntar, se vocês estivessem ali junto com a gente, nessas discussões, essas reuniões de conselho que a gente tem, onde eu com esse papel da inovação estou sempre ali na resiliência, qual seria a estratégia, com a experiência que vocês têm de industrialização, para implantar cada vez mais a industrialização, não só em módulos, mas trazendo esses empreendimentos emblemáticos da Cirela mais industrializados? Como vocês abordariam? Quer falar da Cirela, Roberto? Você entendeu o sotaque, né? Uhum. Então tá bom. É o exemplo, Roberto. Roberto, não vai fora de São Paulo. Cirela. Eu lembro do dia que você brincou lá, esses tempos, você foi há uns 2 anos lá, que aí você até demitiu um funcionário nosso que deu problema para conectar teu notebook, e aí você está demitido. Não, até imagina. Hoje a gente brinca com ele. O Roberto não faz isso, imagina, em hipótese alguma. Vocês sabem que eu vou contar uma história divertida para vocês, fora do tema. Eu admiro demais um cara chamado Eli Horn, que todos nós da construção temos que admirar porque virou o maior player do mercado. E esse cara doou 60% da fortuna dele em vida. Ele é de origem judaica, eu tenho essa origem também, mas eu não sou ligado em religião, e ele é muito. E ele um dia quis mandar um rabino para me converter para eu ser religioso. Eu falei, não manda que eu vou bater no cara. E aí ele não mandou. Mas ele falava, eu falava, mas ô Eli, fala uma coisa, porque se você olhar para o Eli, que é bilionário e eu que não sou, você vai falar que eu sou bilionário e ele não, porque ele é simples, não usa um relógio bonito, um sapato de moda, tá nem aí com coisa de aparência, é um cara espetacular. Aí
esses dias, ele falou assim, a coisa mais cara que eu compro é meu iPhone. Eu não compro nada mais caro que isso. E o Eli, e aí a casa dele, na época que eu ia, estava toda caindo aos pedaços, porque ele não reformava, agora reformou. Andava num carro velho. Tal. Eu falei, Eli, para que você ganhou dinheiro que você não aproveita? Roberto, para você valores tem outro significado. Eu faço mitzvah. Mitzvah quer dizer, no hebraico, eu faço ajudar os outros. Ajudar os outros, para mim, é a minha bênção. Porque se tiver outra vida um dia, que tem outra vida, na cabeça dele tem, na minha, morreu, acabou. Aí, chegando lá, eu fiz esse bem, eu vou ser muito bem tratado na eternidade. Aí eu olhei para ele e falei, Eli, vem cá, e se não tiver outra vida, cara? Aproveita essa porra, essa você tem certeza, a outra você não tem. Compra um carrinho decente, faz... Ele ria comigo e tal. É uma figura maravilhosa. Mas eu acho, a Cirela tem bastante, assim, o Efraim, o pessoal que está lá, eles pensam bastante em inovação, eles estão sempre... A empresa não chega onde chegou, com bilhões de reais de faturamento e milhares de metros quadrados de empreendimentos já, né, realizados nesse país, sem pensar em inovação, etc. Mas cabe muito mais lá. A gente teve conversa com a Cirela. Não, né? Muitas. E a gente... Falar um pouco que eu falei no começo, né? Você foi a nossa painelista, inclusive, né? Essa oportunidade, ela vai se abrindo, né? A escassez de mão de obra, os recursos menos abundantes, que até hoje trouxeram a Cirela numa construção convencional, apesar de tanta inovação que tem lá, ela vem exigindo da Cirela e de tantos outros incorporadores um desenvolvimento mais rápido. Por outro lado, a incerteza dos sistemas industrializados sempre levou a Cirela a não colocar tanta ficha nesse setor. Eu não sei se vocês sabem, mas nosso sistema de steel, por exemplo, ele se torna normatizado em 21, 22. É super recente. Até então não tinha uma norma que regulava o nosso setor. Logo, empresas como a Cirela, que tem uma obrigação gigantesca para com o mercado, até tinha uma certa dúvida do que fazer. E isso mudou. E vem mudando cada vez mais. Nunca a gente percebeu tantas entradas de DATECs, né? E de processos para que se tornem normatizados como a gente vê hoje. Então, te respondendo, eu acho que assim, esse crescimento é gradativo. O Roberto falou agora há pouco sobre o desenvolvimento de projeto. É incrível, mas ainda os projetos nascem de maneira convencional. Os arquitetos que vocês contratam, os projetistas que vocês contratam, apesar de trazer inovação, comentarem sobre produtos e acabamentos, no fim do dia, nasce uma obra convencional. Eu estava falando com o Roberto hoje, 99,9% dos nossos projetos hoje, dia 5 de junho, são tradicionais, que nós somos obrigados a transformá-los em construção industrializada. Existe momento que a gente tem oportunidade e tem momento que não tem, porque quando a incorporação avança, fica muito difícil você ter que voltar atrás e mudar um projeto, seja pelo time, que eu te expliquei agora há pouco, seja pela forma de como está sendo feito o acabamento, ou muitas vezes pelo cliente. Não sei se o cliente vai topar. É incrível, o Roberto falou da coragem do empreendedor, mas quando você pega um empreendedor como o Júnior, que está aqui, da Poti SA, que é uma grande consultora, cliente nosso, se tornou um amigo nosso, e encara fazer 11 prédios, sendo que mais da metade desses prédios são 100% industrializados, é uma coragem. Ele virou para Itapema e falou, mas se o cliente não quiser, ele falou, não vendo. Estou oferecendo algo melhor para o meu cliente. Meu cliente quer comprar, vou vender para quem quer comprar. E ele não está tendo dificuldade de venda, porque realmente os atributos da construção industrializada são melhores. Então, só para te responder, eu acho que é uma evolução natural. O processo de aprendizado ele é gradativo. Hoje está mais fácil explicar do que ontem e amanhã vai estar mais fácil do que hoje. É natural que esse desenvolvimento aconteça. Por isso que a gente vem se preparando, tanto nós como o Brasil ao Cubo e alguns players, com tantos investimentos, porque a gente já percebeu que é um caminho sem volta. E você estando aqui pode levar essa mensagem e ser nossa porta-voz lá, tá? Tô louco para voltar lá, porque quando a gente foi lá antes, a gente era bem menor ainda. A gente não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje. Então estamos prontos para ter, de repente, uma nova conversa. A gente foi no começo, há um ano e meio atrás, aproximadamente. Outra empresa. Quase uns 2 anos atrás. Mas não, pode deixar, porque até faz uns 20 dias eu estava com o Savassi na fábrica de vocês lá em Miami. Ele falou. E aí eu voltei, eu apresentei no nosso comitê, pessoal, nossa, tá diferente, vamos olhar com outros olhos. Então, é até por isso essa pergunta assim, né? Pode marcar. Para poder cada vez mais a gente levar a industrialização para dentro dos nossos processos. Muito legal. Boa. Parabéns por Obrigada. Por continuar
acreditando e levando esse inovação para um interesse grupo de como vir esse. aqui, tá vendo? Uma empresa grande, já vê? realizada, tal, não, vem ver, quer entender, quer saber. Eu sempre falo, conhecimento, gente, é algo que é o patrimônio mais importante que a gente tem, é algo que ninguém nos tira. É isso que dinheiro vai, dinheiro vem, realizações, elas são das mais diversas. Agora, conhecimento, aprender, é o lifelong learning que eles falam, é aprender a vida toda. Hoje nós aprendemos com um cara que começou esse negócio antes da gente, que teve assim a generosidade de dar dicas para nós, do nada. Eu acho isso, para mim, isso tem um valor muito maior do que qualquer outra coisa, entendeu? E aí a gente fez questão de trazer ele aqui, e vocês têm uma raridade no momento. Nós somos os 2 players, nossa empresa e a dele, mais importantes hoje do mercado de construção industrializada, e estamos nesse palco com o maior prazer dividindo o conhecimento com vocês. Isso é muito importante. E vem alguém do tamanho de uma Cyrela querer adquirir conhecimento, entender o que está acontecendo, porque está incomodado e quer inovar. As pessoas querem inovar, as pessoas querem evoluir. E a zona de conforto, muitas vezes, ela não é atacada. Está mais fácil fazer no convencional. Já sei fazer. Não é assim. Vamos enfrentar aquilo que às vezes pode ser um desafio, mas que pode trazer muitas vantagens para todo mundo que está jogando esse jogo. Muito bem. Perguntas? Ali atrás. Vamos fazer mais uns 5 minutinhos, tá? Está acabando, né? Para liberar vocês. Boa tarde, tudo bom? Oi? 5 minutinhos e vai ter um happy hour aí. Quem quiser ficar? Eu tô só pela gelada. Tá bom, combinado. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou construtor no Nordeste americano, nós já fizemos mais de 10 mil unidades lá. Nordeste americano? Massachusetts, Nova York, Connecticut, nós temos fábrica de wood frame, de painéis, wood wall panels, temos também wood trusses e começamos uma fábrica de steel frame, mas na nossa região é muito mais forte o wood frame. E frio, hein? E frio. E nós temos escritório aqui no Brasil, toda a engenharia é feita daqui, os wall panel designers, das treliças também. E minha pergunta é o seguinte, acho que é mais uma reflexão. No Nordeste americano, eu percebi que eu já até tentei mandar os painéis com janelas, com a parte do sheetrock, do gesso acartonado, e nós não conseguimos fazer isso pegar. E eu vi que o mercado americano ele pulou de entregar os painéis estruturais depois vir com os revestimentos direto por modular. Ele não aceitou entregar com isolamento térmico, com todo o sistema, né? Eu fui visitar a Leia também aqui aqui no Brasil. No Brasil, e eles já estão entregando, inclusive até lixado, já com massa. E nos Estados Unidos não aceitou. E queria saber a visão de vocês também, porque eu sou apaixonado por construção industrializada, já estou nisso há 10 anos também. Legal. Consultor lá do norte dos Estados Unidos. Bom, Estados Unidos é um bicho diferente, né? Primeira coisa, a gente está nos Estados Unidos, a gente completa um ano, provavelmente no meio desse ano, agosto, setembro, a gente chegou lá, a gente adquiriu uma empresa local, ali em Miami. Uma pequena empresa. Uma pequena empresa, tinha 2.000 metros quadrados, uma empresa pequenininha. E aí a gente tem um grande cliente lá, que encomendou da gente algumas casas no ano passado e casas esse ano, e a gente faz um crescimento bastante vertiginoso. E a fábrica lá tem 25 mil metros, a gente aluga, maior que a do Brasil. A gente aluga então uma fábrica de 25 mil metros quadrados, são 250 mil square feet, ali em Doral, do lado do aeroporto, e a gente se depara com todas essas situações. Estados Unidos é um bicho diferente, né? Por que o sistema de painelização acabada ele não cola, principalmente nos Estados Unidos? Existe um conceito de aprovação lá muito sui generis, né? Você tem os permits, que você tem as aprovações feitas por fiscais por etapas de serviço. Então, você monta um frame, o fiscal analisa. Você monta uma elétrica, hidráulica, o fiscal analisa. Você não pode fechar o painel. Depois você finaliza a parede, e aí tem mais uma fiscalização de material acabado. Então, ele tem todos um critério, porque eu não sei exatamente como funciona lá em cima, mas a gente conhece... É a mesma coisa. A gente conhece muito bem ali em Miami-Dade, que é toda a parte da Flórida, que é onde a gente está envolvido. A gente entrega casa hoje em Naples, em Port St. Lucie e naquela região toda de Miami. Então, por esse fator, por esse compromisso de aprovação, a gente não conseguiu evoluir para a painelização no campo. Por quê? Quando você paineliza no campo, você precisa ter o fiscal do campo. E cada condado tem uma forma de aprovação totalmente distinta. Por incrível que pareça,
todos acham, a maioria das pessoas acham, boa parte, que Estados Unidos é uma referência em obras industrializadas. Tem uma grande diferença aqui. Primeiro, que Estados Unidos não é uma referência em obras industrializadas. Eles são referência em padronização. Então, você tem 3 tipos de porta, 4 tipos de janela e um padrão muito bem estabelecido. Mas, do ponto de vista de industrialização, a gente, por sinal, os brasileiros do Norte, Nordeste dos Estados Unidos, ensinam os americanos. A quantidade de brasileiro que tem lá fazendo obras espetaculares é inacreditável. E o que a gente percebeu é que a gente ia chegar lá e ia ter um movimento muito mais da gente aprender do que ensinar. E a gente percebeu que o conceito que nós levamos para lá é totalmente diferente. Eles não estão acostumados a fazer casas modulares como a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, com a entrega. Por quê? Porque se consolidou no mercado americano o wood frame de maneira muito intensa. A madeira lá, ela é uma madeira mais consolidada. O wood lá, os trusses, que são as estruturas de cobertura de madeira, agora a gente muda tudo isso. A gente entra com lá steel frame, tanto estruturas de telhado como estrutura de casa. Então esse é um dos motivos da ausência da possibilidade de levar tudo pronto, como você comentou. Porque você tem os condados que pedem as aprovações de maneira diferente. Então você tem uma aprovação em determinada região e numa outra região é completamente distinta. Esse é o motivo pelo qual a gente preferiu nos Estados Unidos, por uma questão estratégica, montar módulos. Então a gente tem uma casa nossa que o nome dela é 432. São 4 dormitórios, 3 banheiros e 2 vagas. Então uma casa como essa é feita de 4 a 5 módulos, onde a gente monta cada um desses módulos, termina os módulos na fábrica, coloca no caminhão e entrega, com uma grande vantagem. A gente tem um permit na fábrica e não um permit do condado. Você falando agora bate muito com o que a gente já tinha pensado também. Mas é mais complicado. Aqui no Brasil, a gente reclama. O Brasil é bom, mas é ruim. E os Estados Unidos? É ruim, mas é bom. Então tem uma diferença grande. Assim, o mercado americano é um mercado exigente do ponto de vista de legislação. Mas eles têm... Foi o... Como era o nome dele? O Tom Jobim falou. Ele morava em Nova York. Ele falou, morar em Nova York é bom. É bom, mas é uma merda. É ruim. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. É isso aí. Então, e aqui você tem... Aqui, apesar de ser são morosas aprovações, provavelmente de incorporação, quando você lida com Grapoab, tem tantas entraves, demora anos. Lá também, lá é mais fatiadinho. Parece mais fácil, mas é complexo. Por isso que a gente levou para a fábrica e conseguiu que o fiscal aprovasse as nossas casas dentro da fábrica. Esse foi um grande diferencial para a gente lá. Obrigado. Deu? Queria agradecer. Muito obrigado a todos. Peraí, tem uma pessoa levantando a mão ali, eu já olhei para ela, fiz assim, eu esqueci, desculpa. Quem? Passa ali a última pergunta do lado direito ali. Eu prometi para ela que ela ia... Porque foi para cá o microfone. Desculpa. Obrigada. Imagina. Boa tarde a todos. Eu queria dar uma tranquilizada aí no coração dos nordestinos. Essa feira foi extremamente importante porque no primeiro dia do Focus, né, do Fórum, nós fizemos o lançamento em parceria com o ITIE. Foi uma ideia do ITIE e ele trouxe para nós do Ceará esse desafio e nós topamos. Eu sou Fabiola Andrade, diretora executiva da Coopercon Ceará. É uma cooperativa da construção civil do estado do Ceará e que já temos 28 anos. Então, temos várias inovações dentro do nosso período aí de existência. Existem outras Coopercons a nível Brasil, Norte, Nordeste principalmente, tem 2 no Sul também. Norte, Nordeste, Centro-Oeste estão sob o guarda-chuva da Coopercon Brasil. Então, esse lançamento se deu aqui no Focus e agora, no final de junho, nós vamos ter oficialmente para os nossos cooperados o lançamento do Offsite Park Ceará. É um novo formato, né? Não é um formato verticalizado, é um formato de cooperação, de consórcio entre várias empresas. Então, o professor Gilberto está conduzindo isso, né, nessa escolha dos primeiros parceiros a estarem conosco. E existe, sim, a vontade do ITIE também encampar esses novos espaços, né, Offsite Park, em outros estados. Então, já temos um site, offsitepark.com. Então, quem tiver interesse, mantém contato conosco por lá.
e poderemos avançar em maiores tratativas e chegar com a construção industrializada no Nordeste e Norte, né, mais fácil e mais rápido. Muito bom, excelente. Você vê como já começa a emergir essa construção industrializada Brasil afora. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer, obrigado, Ricardo, pela participação, obrigado a Brasil ao Cubo por abrir esse caminho para que a gente juntos... Ricardo, quer falar mais alguma coisinha? Eu só queria agradecer aí a oportunidade, eu acho que estar aqui rodeado de pessoas competentes é importante para que a gente possa se desenvolver. Agradeço também pelos ouvintes aí, e eu vou estar pela feira aí, vai ter uma cerveja aí depois, um chopp. Agora. E se quiser bater um papo, valeu, bato, eu estou só pela gelada mesmo, valeu, galera, e nos vemos no topo. Um abraço. Valeu, obrigado, gente, muito obrigado. Obrigado.